Evangelho segundo o qual escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 15, diz assim: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos acerca do que os homens pensavam que ele era. E a resposta que Jesus tem é: uns dizem que é João Batista, outros Elias ou um dos profetas. E é interessante porque Jesus volta essa pergunta para os discípulos dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? A minha pergunta diante desse texto é a seguinte: que parte da história estaríamos se essa pergunta fosse feita a nós hoje? Que parte da história ocuparíamos se essa pergunta fosse nos feita hoje? Primeira, havia uma multidão que tinha uma visão distorcida acerca do que Jesus era. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias ou um dos profetas. Segundo, os discípulos. Observe que o texto, Jesus pergunta: e vós? Ou seja, o que vocês pensam? O que vocês dizem que eu sou? A primeira coisa é uma multidão que tinha uma visão distorcida acerca daquilo que Jesus é. Segundo, os discípulos que se silenciaram. Eles preferiram ficar em silêncio diante da pergunta de Jesus. E terceiro, um Pedro, que mesmo coberto de defeitos, de falhas, um ser humano, reconheceu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que parte da história ocuparíamos se essa pergunta fosse nos feita hoje? Que parte da história estaríamos se esta pergunta fosse nos feita hoje? Nós estaríamos entre a multidão que tinha uma visão distorcida acerca de Jesus? Nós estaríamos entre os discípulos que preferiram se silenciar diante dessa pergunta? Ou seríamos como Pedro, que abriu a boca e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que Deus enviou para nos salvar e nos trazer aquilo que é mais importante, a vida eterna. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que parte da história estaríamos se essa pergunta fosse nos feita hoje? Que Deus em Cristo vos abençoe.